Iniciando o nosso curso, nesta primeira parte nós faremos uma contextualização do problema da verminose no mundo, os prejuízos que ela causa e vamos apresentar as diferentes espécies de parasitas internos que ocorrem em ovinos e caprinos, sendo que os mais importantes nós vamos aprofundar no decorrer do curso e comentaremos aqueles importantes do ponto de vista da saúde pública, que além de afetar os animais, também causam sérios problemas aos seres humanos, as chamadas zoonoses. A verminose é o principal problema sanitário da ovino-caprinocultura mundial, ou seja, onde existe cabra, onde existe ovelha no mundo, nós temos problema com verminose. Vai depender de uma série de fatores, de clima, de ambiente, que são questões que nós vamos comentar mais adiante também. Aqui nós temos o mapa da FAO de 2018, que mostra a densidade dos rebanhos ovinos no mundo. Então, quanto mais escura a cor, maior a quantidade de animais. Então, se a gente pensar nisso, com exceção dessas duas regiões no Polo Norte e no Polo Sul, e os desertos Saara, deserto de Gobi, o Outback australiano e algumas outras regiões que sejam ou extremamente frias ou extremamente secas no mundo, no restante todo nós temos problemas com vermes, seja na América do Norte, na América Central, América do Sul, na África, Europa, na Ásia toda, Japão, os principais produtores comerciais, a Oceania, na Austrália e Nova Zelândia. Então, aonde nós pensarmos, seja ovino, seja caprinos, esse aqui é o mapa dos caprinos, então exatamente a mesma situação, aonde nós temos uma densidade maior de caprinos, a única coisa que muda aqui são a densidade nos países, nesse mapa, mas existem alguns tipos de vermes que vão afetar mais ou menos em alguma região. Então nós vamos, claro que durante o curso nós vamos ficar em cima daqueles vermes que são importantes no Brasil, e vamos conversar bastante sobre eles. Aqui uma ovelha magra, um animal subnutrido, que pode já estar apresentando algum sintoma de verminose, até porque a gente vê aquela condição de campo ali do lado, que aparentemente um pasto, que teria condições de alimentação. Então muitas vezes esses animais acabam ficando debilitados, acabam ficando fracos e apresentando outros sintomas de verminose. Aqui uma cabra também bastante subnutrida, que já apresenta o edema submandibular ou a famosa papeira, decorrente de uma hemoncose. E aqui é um animal, se não for tratado, se ele não for medicado, provavelmente vai a óbito. Aqui um cordeiro subdesenvolvido, um animal que provavelmente sofreu pela falta de leite da mãe e por uma questão de alimentação ou até também de uma verminose. Ele já apresenta essa característica da lã, essa lã eriçada, assim, arrepiada, que também é uma das características da verminose. E então é um animal que provavelmente nunca vai conseguir ter o desempenho que poderia. Agora que nós já vimos que o problema da verminose não é uma questão local, ou seja, não é só aqui no Brasil ou nas nossas propriedades, nós vamos conversar sobre os prejuízos que ela causa. São diversos tipos de prejuízos, alguns indiretos, outros diretos, alguns que o produtor tem uma condição melhor de mensurar e outros talvez um pouco mais difícil. Então eles vão desde a redução do ganho de peso, redução na qualidade da carcaça, redução nas taxas reprodutivas, redução na produção de lã, na produção de leite, os custos com remédios e mão de obra e principalmente uma mortalidade alta, ou seja, aqueles animais que o produtor vê morrer, ou encontra mortos no campo. Então, cordeiros e ovelhas, que normalmente é o que é mais palpável, vamos dizer assim, e que alguns tipos de verme que acabam causando. Então, na redução do ganho de peso, normalmente que a gente tem são cordeiros recém-desmamados, que vão para o campo, então acabam sofrendo altas infestações e essas altas infestações afetam diretamente ao ganho de peso desses cordeiros, Então, um cordeiro que poderia ganhar uma boa quantidade de peso, ele acaba ou perdendo, ou ganhando pouco peso. Aqui um caso de um cordeiro que apresenta já uma
nem é um edema submandibular, praticamente a cara dele tá inchada, né? Bastante magro, sintomas de moncose. É um cordeiro que, se não for tratado, ele vai morrer, mas mesmo assim ele já está prejudicado, né? Ele já vai reduzir o ganho de peso dele e não vai demorar mais tempo para atingir o peso ideal para abate. Aqui um lote de cordeiros com coccidiose ou hemiriose, que é o bônus do nosso curso, nós vamos ver na última semana. Então esse protozoário, né, um tipo diferente de parasito, ele vai afetar a parede intestinal, diminuindo a absorção de alimentos. Então esses animais se atrasam bastante e muitas vezes não chegam ainda na condição desejada. Aqui um lote de cordeiros cruzadórperes sadios. Então a gente vê que eles ainda estão com suas mães. Então são animais provavelmente que vão ter o desempenho esperado. Em cima deles vão fazer um exercício, né? Cordeiros tipo carne, experimentados a campo, a partir dos 60 dias de idade e com uma média de 20 quilos. E o peso esperado para abate de 40 quilos. Então pensando em animais sadios, que vão ter um ganho médio diário de 250 gramas dia, né? Que vão chegar na idade de abate com 140 dias. Enquanto os animais com vermes podem chegar a um ganho médio de 150 gramas por dia e vão demorar 193 dias até a idade de abate. Nós estamos falando aqui de 53 dias, esses animais sendo suplementados. Então a gente fazendo um cálculo hipotético aqui, calculando a R$ 1,20 que eles recebem de ração por dia, sem falar em questão de mão de obra e talvez medicamentos, nós estamos falando de R$ 63,60 por cordeiro. Se nós pensarmos num lote de 50 cordeiros que estão sendo alimentados, nós estamos falando de R$ 3.180. Ou seja, o produtor está perdendo, né, está gastando a mais R$ 3.180 com esse lote de animais. Aqui em relação à qualidade da carcaça, né, o que a gente tem aqui um grupo de carcaças excelentes, animais com boa cobertura de gordura e bastante músculo, né? Então é o que a gente procura. E quando a gente tem animais que não têm seu desempenho dentro do esperado, esses animais que por algum tipo de verme acabam não tendo o desempenho esperado, mas que emagrecem e engordam, então acabam não tendo o rendimento de carcaça esperado. O rendimento da carcaça é quando a gente compara em relação ao animal vivo, né, e a carcaça, né, a parte dos músculos e dos ossos, tirando a cabeça, as patas e a pele e os órgãos, né. Então é o principal problema, né, em cima da carcaça realmente é o rendimento, né. Em vez de ser em torno de 48%, que seria um cordeiro normal, vai baixar para 38% a 42%. Aqui nós temos o grupo de carcaças, né, que já com um pouco menos de carne, né, animais não tão bem desenvolvidos. E aqui nós temos um cordeiro que já mostra um sinal, né, de estar prejudicado, né, no seu desenvolvimento. Então, que dificilmente vai conseguir ter uma qualidade de carcaça dentro do esperado. Na redução das taxas reprodutivas, né, talvez essa seja a questão mais importante de todas, onde o produtor não consegue observar corretamente porque ele não se dá conta, né, do que ele está perdendo. Não é um dinheiro que sai do bolso, ele não gasta com isso, mas é um dinheiro que ele deixa de ganhar. Então a gente pensando nessas taxas, primeira coisa, taxa de prenhez, o normal para ovelha são taxas acima de 90%, né? Então qualquer taxa abaixo disso já é normal, né? A prolificidade, ou seja, a quantidade de partos gemelares, então também isso é prejudicado pela verminose, né? Para os animais estarem em uma condição mais debilitados, e a taxa de desmame. Então aqueles animais que chegam até o desmame, muitos cordeiros acabam morrendo pela condição da mãe ou pela sua própria condição. Então a gente fazendo um exercício também em 2 rebanhos de 100 ovelhas, né, fazendo um comparativo, no rebanho 1 nós temos 80% de taxa de prenhez, ou 100% de prolificidade,
e 80% de desmame. Então nós estamos falando que essas ovelhas vão deixar 64 cordeiros. No rebanho 2, nós passamos para 95% taxa de prenhez, 120% de prolificidade, né? Ou seja, 1,2 cordeiro por ovelha, e uma taxa de desmame de 90%. Ou seja, esse lote vai nos deixar 103 cordeiros. Nós temos uma diferença aqui de 39 cordeiros. Esses cordeiros que deixaram de ser produzidos, que o produtor vai deixar de ganhar com eles. Então a gente fazendo um cálculo aqui, com um peso de quilo vivo de 7,50, a gente sabe que está mais já, mas vamos utilizar isso no exercício, e um peso de abate de 40 quilos, numa matemática simples, nós estamos falando, o produtor deixou de ganhar R$ 11.700. E muitas vezes a gente ouve o produtor falar que não vale a pena investir. Né? Então, investir em alimentação, investir em cuidados, né, que vão deixar mais dinheiro no bolso do produtor. Para aqueles criadores de raças laneiras, né, a redução na produção e na qualidade da lã também é bastante importante. Né? A gente pensar aqui no rebanho Corredale, são ovelhas que produzem em torno de 5 ou 6 quilos de lã, né, que hoje está no valor mais ou menos de 8 a 10 reais. Né? Então essa é uma renda importante que ajuda a pagar as despesas com as ovelhas. Né? Aqui no caso do rebanho da raça ideal, né, que tem uma lã que tem mais fina, que tem maior valor. Então aqui também eu vou fazer um exercício, né, considerando uma lã R$15 o quilo, que é o valor desse ano. Produção média por animal de 4 quilos, ou seja, uma renda de R$60 por ano que o produtor tem. E considerando o impacto da verminose de 10%, ou seja, a ovelha deixa de produzir 400 gramas a mais de lã por conta de um surto de verminose. Então isso dá um impacto de R$6. Né? Claro que a gente pensando individualmente no animal é pouco, mas se a gente pensar num lote de 50 ovelhas, esse valor já vai para R$300, né? Que o produtor deixa também de botar no bolso. Parece pouco, né? Um valor pequeno, mas eu acho que nenhum de nós tem condições de rasgar dinheiro. Aqui também nessa foto dessas fibras de lã mostra uma característica, né, que a lã ela demonstra quando houve algum problema durante o ano do animal, né, ou seja, que a gente tem a mecha de lã, então normalmente ela tem um ano, né, entre uma tosquia e outra. Então ela consegue mostrar esse tipo de marcas, né, quando acontece algum problema. Não necessariamente uma verminose, mas algum problema sanitário, algum problema nutricional, né, fica bem evidente. E o que traz isso aqui? Para a indústria, essa lã ela perde a qualidade, ela rompe mais fácil, né, a estrutura dela fica prejudicada. Aqui é a mesma coisa, né, então nessas duas mechas, a gente observa bem que nesse período aqui o animal ele teve algum problema ou de ordem sanitária ou de ordem nutricional, né? Tanto que logo depois a lã já melhorou bastante. Isso aqui seria o ideal, né? Então isso aqui vai afetar na indústria e a indústria acaba pagando um pouco menos para o produtor porque sabe que vai encontrar bastante velos nessa situação. No caso da diminuição da produção de leite, né, então quando a gente pega uma ovelha nessa situação, imagina a capacidade produtiva, né? Então esse cordeiro vai sair prejudicado, ele não vai conseguir ter o desempenho merecido. Então voltamos àquela questão também da redução do ganho de peso, né? Então aqui é a mesma situação, né? Cordeiros de ovelhas subnutridas e que estão mais propícias à verminose vão ter um ganho de peso abaixo, né? E muitas vezes acabam não se criando e ficam mais sensíveis, né? Então no caso esse cordeirinho aqui, até o caso já aparece alguma coisa de ectima contagioso, é o animal que fica mais sensível, fica para trás, provavelmente ou a mãe morreu ou não produziu leite. Então isso traz um impacto ruim. Além disso, nós temos que falar dos animais que são produtores de leite, né, que para consumo, para a produção de queijos e iogurtes, né, caprinos e ovinos. E aqui nós vamos usar um exemplo do leite de cabra, R$2 o litro, né, o preço médio de mercado. Então a gente pensando que uma cabra da raça Sunny, né, especializada em produção de leite,
numa lactação de mais ou menos 280 dias, ela produz 720 litros de leite, né? Um valor total de R$ 1.440 por lactação. No impacto da verminose, nós colocamos em 20% o prejuízo, né? A redução de leite que ela vai ter. Nós estamos falando de 144 litros que ela deixa de produzir, ou seja, R$ 288. Se nós pensarmos num lote de 20 cabras em lactação, nós estamos com um cálculo total falando em R$ 5.760 de prejuízo ao produtor no ano. Ou seja, que ele deixa de botar no bolso novamente, né? Então são valores que ele não gasta, ele não desembolsa, mas ele deixa de ganhar por não fazer um controle adequado da verminose. Também aqui nós vamos falar sobre a questão dos custos com medicamentos e mão de obra. Então, normalmente a situação que a gente vê é essa aqui de trás. Então, uma prateleira cheia de produtos, né? Normalmente o produtor fazendo uma dosificação a cada 30, 45 dias, que é uma das grandes questões que nós queremos mostrar para vocês aqui, que o vermífugo não é a solução para o controle da verminose, né? Ele é uma das alternativas e quanto mais a gente puder evitar o seu uso, melhor, né? Mais para frente nós vamos ver porquê. E além disso, o custo com mão de obra, né? Tá, o envolvimento com medicação de animais, com tratamentos e tudo mais. Então, né, toda hora está dosificando, toda hora está fazendo tratamento. Isso traz uma série de despesas para o produtor que nós vamos conversar mais ainda. E o que o produtor mais enxerga dentro da propriedade, que é a questão da alta mortalidade, né? Então, aqueles animais que ele encontra mortos ou que ele acaba gastando também em tratamentos e acabam indo a óbito. Então, tanto animais jovens como adultos, no caso da hemoncose, inclusive, acontece uma morte súbita, né? Que aquele cordeiro mais gordo, mais bonito, que muitas vezes acaba morrendo e quando a gente vai ver o olho tá branquinho. E normalmente também no caso da hemoncose, que a gente vê essas vísceras, né? Quando a gente abre o animal, tudo anêmico, tudo pálido, né? Porque praticamente o animal não tem mais sangue.